Olá, pessoal, boa noite. Eu me chamo Hanna, faço parte da Lificarte como corpo de ligantes. Atualmente assumi o posto de diretora de eventos. É um prazer tê-los conosco. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro Interligas de Fisioterapia Cardiovascular e Terapia Intensiva, promovidos pela Lificar, a Liga Acadêmica de Fisioterapia Cardiovascular, Lificarte, Liga de Fisioterapia de Terapia Intensiva e pelo curso de Fisioterapia da Unifacisa. É um prazer tê-los conosco mais uma vez em nosso evento. Infelizmente, a nossa professora coordenadora, Jéssica Costa Leite, coordenadora da Lificar, ela não pôde estar presente conosco, mas gravou um vídeo para a gente e nós vamos reproduzi-los agora para que ela mesma possa dar a abertura oficial deste evento. Boa noite a todos. Eu sou a professora Jéssica, sou a coordenadora da Lificar. E hoje eu vim dar as boas-vindas a todos vocês nesse nosso evento, que foi pensado com tanto carinho, com tanta dedicação para cada um de vocês, por mim, pela professora Jaqueline, da Lificarte, e por todos os nossos ligantes, assim como pela coordenadora do nosso curso, Gabriela Campos. Esse evento ele foi pensado para trazer para vocês um pouquinho do que é o mundo da fisioterapia cardiovascular e da fisioterapia em terapia intensiva. Para isso, nós convidamos grandes nomes da nossa área, grandes amigos também para participar como moderadores de cada palestra. Alguns são professores orientadores da nossa liga. E nós esperamos que esse evento seja realmente enriquecedor para cada um de vocês, que cada palestra possa contribuir de fato com a formação de vocês, que cada dia seja muito rico em conhecimento e que essa semana realmente seja marcante, nesse ano que está sendo tão difícil, mas que seja uma semana de coisas boas para cada um de vocês. Eu agradeço a cada um que se inscreveu, que acreditou no nosso evento e está agora nos acompanhando, que vocês possam nos acompanhar ao longo de toda essa semana. E também gostaria de agradecer aos nossos alunos, os nossos ligantes, que se empenharam ao máximo para tornar esse evento possível. Então, boas-vindas a todos, uma boa noite, aproveitem e que essa semana seja maravilhosa para todos. Um beijo e bom evento. Então, pessoal, desde já nós agradecemos a participação de todos vocês e agradecemos também aos nossos patrocinadores, a AC Cursos e Consultoria e a CERTRO, Centro de Estudos em Terapia e Reabilitação Traumato-Ortopédica. E é com muito prazer que eu agora convido a nossa professora, a doutora Jaqueline, para que ela possa dar continuidade, professora Jaqueline Evani dos Santos Souza Lima, ela que é graduada em fisioterapia pela Universidade Estadual da Paraíba, especialista em fisioterapia respiratória pela Universidade Federal de São Paulo, especialista em terapia intensiva adulto pela Sobrafi e mestre em ciências da educação pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia de Portugal. Atualmente, ela é fisioterapeuta do Hospital Agamenon Magalhães, em Recife, e docente do curso de fisioterapia da Unifacisa, a qual ministra as disciplinas de cardiologia e fisioterapia aplicada à saúde da criança. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Hanna. Gostaria de dar uma boa noite a todo mundo, né? Vocês estão me ouvindo? Boa noite a todos os participantes, né? Então, faço minha as palavras da professora Jéssica. Sejam todos muito bem-vindos a esse evento que foi planejado com muito carinho, né? Inicialmente, ideia da professora Jéssica, isso a gente já vem conversando há um tempinho, há mais ou menos um ano atrás, e que esse ano isso acabou se tornando real, o que foi excelente na formatação que a gente queria e com uma ajuda imprescindível dos nossos ligantes, tanto da Lificar quanto da Lificarte, né? Então, gostaria de agradecer inicialmente a coordenação do curso, assim como Jéssica falou, na
professora Gabriela Campos. Gostaria de agradecer também a nossa instituição, a Unifacisa, agradecer aos ligantes, tanto da Lificar quanto da Lificarte, e agradecer em especial a professora Lívia Melo, tá, pela participação aqui, pela ajuda no engrandecimento da ciência e, sobretudo, passar um pouco dessa vivência dela em relação à reabilitação cardíaca, tá? Então, isso é muito importante, né? E a gente está aqui para divulgar, para a gente divulgar conhecimentos e, ao mesmo tempo, compartilhá-los e também aprender. Então, eu gostaria de chamar a doutora Lívia Melo, ela que é mestre em cuidados intensivos pelo IMIP, fez residência em fisioterapia respiratória também pelo IMIP, é especialista em fisioterapia em terapia intensiva neonatal e pediátrica pela Sobrafi e fisioterapeuta da reabilitação pulmonar do Hospital Otávio de Freitas, assim como também fisioterapeuta voluntária da Casa do Coração. Tá? Então, gostaria de chamá-la, Lívia, tem a palavra. Joia, obrigada, Jaqueline. Boa noite a todos, tudo bem com vocês, pessoal? Inicialmente, eu queria agradecer o convite, né, a Jéssica, por permitir, né, participar desse congresso, né, desse encontro aí entre as ligas. É sempre bom falar de cardio, né, principalmente cardio em pediatria, que é algo, assim, ainda pouco difundido, principalmente quando a gente fala em reabilitação, né? Então, agradeço a oportunidade e espero que vocês interajam e façam perguntas, né? Agradeço também a Jaqueline pela parceria aí, espero que a gente tenha uma noite bem agradável. Então, deixa eu só ir aqui com o meu PowerPoint. O tema que fiquei responsável para falar com vocês hoje é um tema que acaba sendo bem amplo, né? A reabilitação cardíaca na criança cardiopata grave, né? E aí da UTI ao ambulatório. É um tema bastante extenso, né? Que eu vou tentar aí ver os principais pontos para vocês e falar principalmente da reabilitação desses pacientes. Como a Jaqueline bem me apresentou, eu trabalho com reabilitação atualmente, já trabalhei em UTI, né, em UTI pediátrica, hoje eu realmente estou mais na parte ambulatorial, a parte de reabilitação, né, e estou desempenhando um trabalho voluntário junto com a ONG do Círculo do Coração, na Casa do Coração, que fica lá em Recife. Então, para a gente tentar entender o que é que a gente vai abordar hoje, né, vamos trazer aqui alguns tópicos. Em relação à UTI, a gente vai ver o que é que faz esse paciente chegar para a gente lá na UTI, né? Então, rapidamente esclarecer as cardiopatias e aí os tipos cirúrgicos, né? O que é que faz esse paciente chegar para a gente lá na UTI. É inevitável a gente falar um pouquinho da ventilação, né? Que esses pacientes fazem uso e que tudo isso vai dificultar aí nessa reabilitação, principalmente nessa fase inicial de imobilização precoce, né? Na enfermaria, a gente vai tentar falar um pouquinho da fase 1 e as orientações desse paciente para a alta, né, quando ele tiver alta, já indicando esses pacientes aqui para o nosso ambulatório, seja para fazer a reabilitação fase 2, né, pediátrica. E aí, começando aqui falando um pouquinho para vocês sobre as cardiopatias congênitas, elas vão ser malformações, né, cardíacas que podem acontecer ou já no período embrionário ou no período fetal, né, vão ser acometimentos que podem ser nas próprias cavidades do coração ou na anatomia, né, alguma alteração, alguma anomalia na anatomia desses vasos de base, e os graus de comprometimento aí dessas cardiopatias, elas vão depender muito do grau dessas lesões, né, dessas anomalias, desde as comunicações entre as cavidades, que podem regredir espontaneamente, se a gente pensar na criança que nasce prematura, e por conta disso ainda não tem um fechamento de alguns shunts, né, de algumas comunicações, mas que isso pode ser feito o fechamento sem cirurgia, ou simplesmente pelo fato depois do nascimento, até malformações mais complexas, né, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje, o cardiopata mais grave, que vão exigir vários procedimentos cirúrgicos ao longo da vida dessa criança. Se a gente pensar aí
no cenário atual, né, das cardiopatias, a gente tem aí que quase 8 casos, né, por 1.000 nascidos vivos de crianças apresentam a cardiopatia congênita, e aí ela vem com 20% aí das causas de mortes perinatais, tá? E ainda é uma das principais causas de mortalidade infantil. No Brasil, a gente tem uma prevalência aí de cardiopatia congênita de 9,1 por 1.000 nascidos vivos, né? Isso daí em torno de 1 milhão de recém-nascidos com alguma afecção cardíaca. A gente também tem na nossa região cardiopatias adquiridas na infância, principalmente as cardites, que estão relacionadas com a febre reumática, o desenvolvimento da febre reumática, né? Por alguma infecção, principalmente faringite por streptococcus. E com um grande avanço aí desses procedimentos cirúrgicos, ou seja, com um grande avanço da tecnologia, cada vez mais essas crianças sendo abordadas cirurgicamente o mais precocemente possível, a gente tem que 85% dessas crianças aí atingem a idade adulta. Então, a gente tem aí uma nova população de doentes, né? Quase aí 1.000 adultos, eles estão entre pacientes que têm cardiopatia congênita, tá? Então, a gente tem uma nova visão que o paciente adulto, ele também pode ter sido, ele é um paciente com cardiopatia congênita, tá? Um sobrevivente aí. E aí, a gente falando de sobrevida, né, com o avanço dessas tecnologias, dessas cirurgias, como a gente já comentou, a gente vai ter um aumento da sobrevida desses pacientes. Com o aumento da sobrevida, a gente está mudando um pouco agora o foco das pesquisas, que passou de ser em só mortalidade, mas agora a gente está tentando prevenir aí as consequências, né, de tantos procedimentos cirúrgicos, né, da falta de mobilização desses pacientes, da falta de inserção desses pacientes em alguma atividade física, e aí a gente está tentando vir mais para cá, para a parte da prevenção dessas morbidades e da melhoria aí dessa qualidade de vida, porque os pacientes, simplesmente por terem, né, uma anomalia no coração, eles vão ter aí a diminuição dessa capacidade do exercício e limitação no trabalho e eventos e atividades diárias, né? Então, o brincar, o participar de eventos esportivos, então, tudo isso vai interferir na vida do paciente. A cardiopatia congênita, as cardiopatias, elas vão promover alterações, né, estruturais e funcionais nesses pacientes. Então, se a gente pensar nas cardiopatias de hiperfluxo, a gente tem pacientes que têm um acometimento sempre contínuo, né, de infecções respiratórias, né, os pacientes que têm hipofluxo, que são cianogênicos, eles têm um comprometimento com relação ao exercício, ao esforço, até ao chorar, né? Então, o fluxo sanguíneo baseado nessas cardiopatias, elas vão comprometer aí o crescimento e o desenvolvimento dessa criança, né? Então, se a gente tem um hiperfluxo pulmonar, a gente tem um desvio do fluxo sanguíneo para circulação pulmonar e acaba que a circulação sistêmica, ou seja, a circulação muscular da periferia, ela perde esse oxigênio e aí a gente tem um hipodesenvolvimento dessas crianças, né? E aí, quem são? Né? A gente tem diversas cardiopatias, se a gente pensar nas simples, persistência do canal arterial, as comunicações interatrial, intraventricular, são cardiopatias mais brandas, né, mais fáceis de serem tratadas, né, mas a gente vai falar um pouquinho da criança cardiopata grave, né, e, como a gente já falou, essa categorização aí da gravidade vai ser relacionado ao tipo de cardiopatia e aos defeitos, né, congênitos que esses pacientes apresentam. Então, quanto mais defeitos, ou quanto maiores forem esses shunts, essas aberturas, maior vai ser o comprometimento, né, desse paciente. Normalmente, pacientes cianóticos, né, que são aqueles pacientes com cardiopatias que têm diminuição aí da oxigenação, principalmente periférica, são pacientes que requerem intervenção cirúrgica já no início da vida para que seja mantida, né, a vida desse paciente. Então, normalmente são pacientes mais graves. Cardiopatias de hipofluxo pulmonar, ou seja, com alguma alteração, né, alguma obstrução na saída do ventrículo direito, da artéria pulmonar, ou seja, que vai levar o sangue para o pulmão,
são pacientes que normalmente apresentam cianose, ou seja, o sangue não vai sair do sistema para ser oxigenado no pulmão e, consequentemente, são pacientes que têm um índice de oxigenação mais baixo, né, uma pressão aí arterial de oxigênio mais baixa. E aí são pacientes que apresentam de cianose e dispneia, principalmente aos grandes esforços, tá? Consequentemente, eles vão comprometer o débito sanguíneo pulmonar, tá? Então, ele vai ter uma diminuição desse débito sanguíneo pulmonar. E são pacientes também que, às vezes, persistem, né, fazem a correção cirúrgica, mas ainda persiste alguma anormalidade aí residual, tá? E aí, esses pacientes, são diversas patologias que podem causar isso, mas como as mais conhecidas e as que a gente mais recebe, são os pacientes que apresentam a tetralogia de Fallot, ou os pacientes que apresentam a circulação de coração univentricular, circulação de Fontan, né? Então, eles estão entre aí os diagnósticos mais graves, tá? A tetralogia de Fallot, como o próprio nome já diz, a gente tem 4 defeitos, tá? Entre as cardiopatias congênitas, né, com cianose é a mais comum, tá? E aí o paciente vai apresentar uma comunicação interventricular, tá? Obstrução ao fluxo do ventrículo direito, então, alguma estenose, principalmente aqui na via de saída de ventrículo direito, né, da artéria pulmonar, uma destroposição da aorta e uma hipertrofia ventricular direita, tá? Então, são pacientes que podem apresentar aí essa sobrecarga de volume do ventrículo direito mesmo após a cirurgia, tá? Que a cirurgia, ela consiste, né, dependendo, a partir das idades do paciente, ele vai conseguindo fazer um fechamento dessa comunicação intraventricular, abrir essa saída, fazer a abertura dessa saída, né, do fluxo desse ventrículo direito, para poder aumentar a via de saída do ventrículo direito. E aí, são pacientes que, dependendo do grau de regurgitamento, ou seja, dependendo de se ele consegue ou não fazer a abertura completa, total aqui da via de saída do ventrículo direito, esse sangue que volta aqui para o ventrículo direito, ele pode levar a uma dilatação, e aí tem o surgimento, por exemplo, de arritmias ventriculares, né, mesmo após feita a cirurgia. Outra cardiopatia é o coração univentricular, tá? E aí são vários diagnósticos que podem desenvolver a alteração do coração univentricular, né? Quando ele faz só uma circulação, tá? E aí pode ser uma estenose, a estenose da pulmonar, tá? Estenose da tricúspide. E aí uma situação que mais acomete esses pacientes de coração é a síndrome do coração esquerdo hipoplásico, tá? Então, o paciente nasce com uma hipoplasia do ventrículo esquerdo, tá? Dentre as cardiopatias, ela está aí em 2,3 por casos por nascidos vivos. E aí a cirurgia, né, que a gente chama isso, que vai ser exatamente a circulação do ventrículo único, é quando é feito as anastomoses, né, cavo-pulmonar, que pode ser da subclávia ou da veia cava, né? Inicialmente, quando o paciente atinge aí uns 3 a 6 meses de vida, é feito uma anastomose da veia cava superior lá no tronco na artéria pulmonar direita. Tá? E quando ele atinge uma idade até os 6 anos, ele consegue fazer a anastomose cavo-pulmonar total, que é pegar a veia cava inferior e colocar direto na artéria pulmonar esquerda. Então, o paciente deixa de ter a circulação passando pelo coração direito, tá? Então, o sangue vem das vias cavas, ou seja, vem do sistema e vai direto para a artéria pulmonar, onde ele vai oxigenar, tá? E aí são pacientes que vão apresentar aí menor tolerância ao exercício, até porque eles vão crescer com o grau de cianose até ele conseguir fazer essa cirurgia completa, tá? Então, tem menor débito cardíaco e tem também propensão a desenvolver aí arritmias. E aí, quais são as situações? Foi só para explanar um pouco quem é esse nosso paciente cardiopata grave, né? São esses pacientes que apresentam essas cianoses, que apresentam esse hipofluxo pulmonar. E quais são as situações que podem levar esses pacientes ao internamento hospitalar,
tá? Então, a gente pode ter, basicamente, por duas manifestações, né? As manifestações clínicas, onde esses pacientes vão chegar para a gente lá na UTI, por exacerbação do quadro respiratório, e aí pode ser devido a infecções respiratórias, a crise de cianose, né? Descompensação hemodinâmica, onde ele vai apresentar baixo débito cardíaco, que normalmente está associado ao esforço, e se a gente pensar que essas crianças, o esforço simples como chorar, né, na criança mais nova, vai desenvolver aí um aumento, né, do fluxo sanguíneo, vai desempenhar um aumento do fluxo sanguíneo, e essa criança pode fazer aí crise de baixo débito, tá? Ou por infecção, né, ou por já graus aí de insuficiência cardíaca. E a simples necessidade de múltiplas cirurgias, né? Como eu falei para vocês, essa criança que nasce com uma hipoplasia do ventrículo esquerdo, por exemplo, ela precisa fazer cirurgia já desde o início aí do nascimento, como alguns shunts, né? A abertura aí de alguns canais para poder fazer uma mistura desse sangue e conseguir oxigenar os tecidos, né? E manter um mínimo, né, de vida para esses pacientes. Então, quando a gente pensa na reabilitação cardíaca na criança cardiopata grave, já na UTI, né, a gente já sabe que essa criança tem a cardiopatia congênita, com todas aquelas alterações que a gente falou basicamente, tá? Com necessidade aí de fazer cirurgia, de fazer internamento, tudo isso associado, a gente vai provavelmente ter uma criança que tem uma propensão a desenvolver a síndrome pós-UTI, né? Aquela síndrome que a gente bem conhece por tempo de internamento, risco de infecção hospitalar, de infecção associada à ventilação, síndrome do imobilismo, tá? Então, tudo isso vai estar presente. Então, essa criança, por exemplo, quando ela faz a cirurgia cardíaca, né, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que essa criança com uma tetralogia de Fallot ou com uma atresia, né, ela vai chegar para a gente com uma cardiopatia que precisou ser aberta, ou seja, ela fez uma esternotomia. Então, ela abre aqui o externo para poder fazer o acesso dessa cirurgia. Então, é uma criança que normalmente tem necessidade aí de intubação, né? Então, tem uma alteração da função ventilatória. É uma criança que fez uso de anestesia, de bloqueador neuromuscular, e isso por si só vai levar ao colapso, né, das regiões principalmente dependentes, né? A adaptação hemodinâmica da própria cirurgia. Então, às vezes a criança, ela trabalhava com hipofluxo pulmonar, com um certo grau de cianose, né, com a baixa da pressão do oxigênio, e aí, depois, né, da correção, o organismo, ele precisa se adaptar, porque dependendo do grau, né, da obstrução aqui, por exemplo, da saída do ventrículo direito, a criança pode apresentar uma hipertensão pulmonar, né, ou seja, vai fazer uma vasoconstricção pulmonar e, consequentemente, ela aumenta tem um aumento dessa pressão, e aí é um paciente que precisa de uma adaptação hemodinâmica, e isso pode levar a um tempo mais prolongado de assistência ventilatória mecânica, né? Consequentemente a isso, aumenta o tempo de internação e complicações no sistema locomotor, que podem ser desde atraso no desenvolvimento motor até alterações realmente neurológicas. E aí, como a gente viu, tudo isso pode levar, a criança ela vai precisar fazer uso da ventilação mecânica, principalmente em cirurgias mais longas, né? Já na década de 80, muitos ventiladores, né, foram disponíveis, então aí começou a fazer, foi possível fazer, né, a cirurgia de cardiopatas mais complexos, e aí antes, já na década de 90, utilizava anestésicos aí de longa duração, então isso fazia com que o paciente passasse mais tempo, né, em ventilação mecânica, e atualmente a gente consegue fazer usos aí, os anestesiologistas conseguem fazer uso de opioides de curta duração e de bloqueadores neuromuscular, que permite que esse paciente acorde e saia dessa sedação um pouco mais cedo, tá? Então, a gente tem que pensar nesse paciente cardiopata, principalmente quando a gente pensa no paciente de cardiopatia com hipofluxo pulmonar, que a gente tem que tirar o mais precocemente esse paciente da ventilação, tá? Então, isso aqui a gente já conhece da ventilação de qualquer criança, né? Reduz complicações associadas ao ventilador, como extubação acidental, crise hipertensiva pulmonar, infecções, trauma,
Redução, quanto menos ele passar na ventilação, menos tempo de sedativo ele vai fazer, maior conforto do paciente, a gente consegue deambular precocemente, né? Consegue fazer uma avaliação neurológica, o paciente se alimenta precocemente e ainda diminui o tempo de permanência hospitalar, tá? Mas essa retirada mais precoce da ventilação depende muito da correção cirúrgica, e aí vai depender das particularidades de cada cardiopatia. Então, quando a gente pensa nessas cardiopatias, por exemplo, de circulação única, né, quando a gente tem um ventrículo único, uma circulação que sai direto da veia cava, direto para a artéria pulmonar, a gente tem um paciente que precisa, por exemplo, da pressão negativa para ajudar nesse retorno venoso, tá? Então, quanto menor tempo esse paciente passa na ventilação, já que a ventilação mecânica, ela diminui, né, o retorno venoso atua lá na pré-carga, a gente consegue fazer com que esse paciente tenha menor alterações por conta dessa ventilação mecânica, tá? Mas isso vai depender das condições hemodinâmicas e respiratórias desse paciente. Lembrando que as causas que mais prolongam a ventilação mecânica nesses pós-operatórios de cirurgia cardíaca são pacientes com idade inferior a 2 anos, que fazem algum tipo de infecção associada, complicações pulmonares, né, como derrame pleural e pneumotórax, né, necessidade de reoperação, ou seja, o paciente vai fazer outra operação, né, próximo, tá? Então, fez um shunt, o shunt não deu certo, botou o stent fechou, fez um trombo, tal. Então, tudo isso é avaliado e aí é pensado, né? A gente sabe que o melhor para esse paciente realmente, a gente já tem estudos mostrando que é o fast track, né? Que o fast track é um processo aí que vai envolver a redução desse período, né? Desse tempo aí, do período de admissão do paciente ao período da alta, tá? Então, isso envolve extubação precoce, né? Ou seja, aí até as 24 horas de cirurgia, o paciente acordou, foi feito um eco, a cirurgia está bem feita, né? Tem pouco refluxo, foi uma cirurgia limpa, sem grandes sangramentos, é um paciente que pode sair rapidamente dessa ventilação mecânica. Além de que o fast track também influencia, apesar de ser mais estudado se é a extubação precoce, a mobilização precoce, tá? Para influenciar também aí na alta desse paciente. E isso a gente vai minimizar aí a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que vai acontecer principalmente pelo uso da circulação extracorpórea, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, reduz, né, as possíveis complicações da ventilação mecânica, e aí a gente já tem falado, né, menor utilização de sedativos, facilitação da mobilização desse paciente, e facilita também a reaproximação entre as crianças e seus pais, minimizando, né, a ansiedade em ambos os lados, né, já que é uma cardiopatia que a criança fica algum tempo passando por várias cirurgias, passando por vários processos cirúrgicos e muitas vezes se privando aí de alguns momentos sociais, né, com os pais ou com outras pessoas. E aí a gente tem esse estudo que viu aqui, pelo menos fez uma revisão com 1.000 pacientes, né, e 87% desses pacientes, eles foram estubados na forma de fast track, tá? Incluíram aí tanto neonatos como lactentes, né, e crianças, e eles tiveram aí uma mortalidade hospitalar nessas crianças que foram estubadas precocemente em 1%, tá? E de reintubação, eles tiveram de reintubação precoce, ou seja, reintubação antes das 48 horas, mas que não tiveram causas, né, com fast track, ou seja, por ter sido estubadas precocemente, e sim por alguma alteração, por exemplo, cirúrgica ou complicações da cirurgia. E eles tiveram um tempo aí de permanência na UTI que diminuiu de 5,4 dias para 2,6 dias, tá? Então, bem significativo aí esse tempo de permanência na UTI, tá? E aí, só falando para vocês, os fatores associados com o uso dessa ventilação prolongada. Então, pacientes mais jovens, né, ou seja, os pacientes neonatos, eles têm mais propensão a serem dependentes dessa ventilação mecânica. O tempo de circulação extracorpórea, né, que muitas vezes precisa ser feito, ou seja, durante essas cirurgias longas, o paciente precisa parar, né, de circular o sangue naquele momento, a gente precisa de uma bomba externa, né, que faça o papel do coração e do pulmão, né, então ele
tem a saída aí dos fluidos, né, para a passagem dessa bomba externa, e aí depois volta para esse paciente. Quando ele volta muitas vezes com muito volume, e fora a cascata inflamatória que ocorre após esse tempo aí de circulação extracorpórea, né? Então, quanto menor o tempo, menor a chance, os riscos do paciente fazer essa síndrome de infecção, tá? Os pensamentos aórticos mais longos, quanto mais tempo no pensamento aórtico, maior o tempo de hipoxemia naquela região, né? Disfunção ventricular, que muitas vezes vai querer doses altas aí de inotrópicos. A hipertensão pulmonar, né? Tem vários estudos já mostrando que já não é mais uma contraindicação aí para a extubação da ventilação mecânica, mas a gente tem que prestar atenção nessa hipertensão pulmonar, né? São pacientes que vão ser dependentes aí de vasodilatadores, pacientes com síndrome de Down, uma hemostasia insatisfatória, e aí são pacientes que fazem necessidade aí de muita transfusão, né, durante o processo cirúrgico, coagulopatia, que o paciente necessita fazer para poder diminuir, né, o processo inflamatório, disfunção pulmonar, que vai prejudicar a troca gasosa, dor pós-operatória, né, o paciente faz uma esternotomia, então ele vai ter muita dor, e aí a sobrecarga dos fluidos, que tudo isso também existem medidas que podem ser preventivas, né? E se o paciente já fazia uso de ventilação mecânica no pré-operatório. E aí, a circulação extracorpórea, como eu falei para vocês, é uma circulação externa, né, que faz o papel ali do coração e do pulmão por um momento, o tempo que ele faz a cirurgia, e ela vai ter alterações sistêmicas, né, tanto no sistema nervoso central, cardiovascular, respiratório, renal e gastrointestinal, tá? Então, ela que vai fazer a circulação aí tecidual, tá? Então, a gente exclui um pouquinho o coração e pulmão durante a cirurgia, e é um processo, né, que leva muito à síndrome inflamatória sistêmica, tá? Então, pode haver isquemia, né, e aí paresias e paraplegias podem ser acometidas, né, o pulmão vai diminuir a sua capacidade pulmonar, diminui o CRF, né, pode levar a alteração surfactante, atelectasias e até o desenvolvimento da síndrome de desconforto respiratório, né. Os rins, eles vão ter uma redução do fluxo sanguíneo, então pode aparecer alguma injúria renal, né, em algum momento. Os corações e vasos, a gente vai ter redução de contratilidade, então o paciente pode fazer baixo débito, tá? Por também baixo débito, ou seja, baixa perfusão na área gastrointestinal, pode ter alguma alteração gastrointestinal, como enterocolite, ilho paralítico, né? E a SEC prolongada, ou seja, a circulação extracorpórea prolongada, pode levar a edema de miocárdio, né? E muitas vezes o paciente pode não conseguir também fazer uso do fechamento da cirurgia naquele momento, tá? Então, tudo isso pode acontecer. E aí a gente extrapola um pouquinho para o que a gente pode fazer com esses pacientes, né, enquanto eles estão na unidade de terapia intensiva. Quando a gente pensar em qualquer paciente, hoje cada vez mais, a gente tem que pensar em tirar esse paciente, mobilizar esse paciente o mais rápido possível. Tá? Então, aqui a gente extrapola para o que a gente tem em pediatria, né? A gente não tem ainda um consenso definido para a mobilização desses pacientes cardíacos na UTI, mas a gente tem esse consenso, assim, o PICAP, né, que foi a implantação aí de um protocolo de mobilização precoce, incluindo um posicionamento no leito, ativo, deambulação, eles trouxeram muitos benefícios, né, a curto e a longo prazo nessas crianças gravemente doentes. Então, isso aqui a gente já sabe que são de todos os pacientes de UTI, a cada dia de permanência na UTI, a gente tem aí uma perda de 3% das fibras musculares do tipo 1, 4% das fibras tipo 2, né, então a gente vai ter fraqueza adquirida, né? A imobilização e a restrição ao leito vai trazer redução de movimento, redução de experimentação com o ambiente. Então, se a gente pensar num paciente que vai para a sala cirúrgica ainda nos primeiros meses de vida, né? Então, a gente vai ter atraso de desenvolvimento motor, tá? Principalmente se as crianças estão aí em suporte ventilatório prolongado, né? Então, dependendo do nível de consciência do paciente, a gente pode fazer a avaliação rápida, né, de força desses pacientes, para a gente poder mensurar, né, então a gente tem o MRC,
que é uma escala aí de fácil aplicação, mas tem que ter um entendimento da criança, então aplicar em crianças de mais de 5 anos, a gente ainda não tem um valor de referência específico para a criança, a gente só sabe que no adulto, menor do que 48 é fraqueza adquirida na UTI, e menor do que 36 é fraqueza grave, né? A dinamometria também, quando o paciente consegue fazer, então, normalmente em crianças com entendimento maior, maiores do que 5 anos, a gente pode também quantificar essa força periférica, né? A gente também tem os aparelhos, né, o manovacômetro, para a gente conseguir medir PI, pé máxima, né, então a gente sabe que esses pacientes que fazem uso de ventilação mecânica, eles vão ser prejudicados, né, eles vão ter, a gente viu que perdem muita fibra tipo 1, né, nas primeiras horas aí de ventilação mecânica, e é um teste que pode ser feito até com paciente entubado e inconsciente, tá? E aí, se a gente tiver, né, tiver como ter acesso na ultrassom para mensurar essa massa muscular, o índice de Bartel aí para avaliar habilidades funcionais, questionário de qualidade de vida, escala de desenvolvimento motor, quando a gente fala em crianças menores de 2 anos, tá? Então, tudo isso a gente pode utilizar. E aí, como critério, a gente precisa ter critérios, né, para a mobilização dessas crianças na UTI pediátrica. A gente tem aqui, basicamente, os critérios, né, gerais para qualquer criança. E quando a gente pensar na criança cardiopata, essas aqui a gente vem como algumas contraindicações dessa mobilização, tá? Então, crianças com tórax aberto tem uma contraindicação relativa, a gente vai ver mais na frente como fazer essa mobilização, né? Crianças que têm aí um PO2 com menor de 80 milímetros de mercúrio, para pacientes que têm uma pressão arterial de O2 menor do que 80 milímetros de mercúrio, naqueles pacientes que fizeram a correção total, ou seja, que eles precisam saturar normalmente, tá, acima de 94%, e aqueles pacientes que fazem só o paliativo, a gente tolera uma PaDO2 mais baixa, assim como uma saturação também abaixo de 80%, tá? Pacientes que estão necessitando de FiO2 maior do que 50%, uma pressão arterial de CO2 maior do que 55%, tá? Então, tudo isso aqui a gente leva em consideração para se vai mobilizar o paciente ou não, tá? Hemostasia insatisfatória, ou seja, aquele paciente que precisou fazer muita reposição sanguínea e volêmica no processo cirúrgico, tá? E aqueles pacientes que apresentarem instabilidade hemodinâmica, ou seja, estejam fazendo uso de altas drogas, né, vasoativas. A gente tem muitas barreiras, né, para essa mobilização, e aí talvez seja isso mais que impeça, né? Se a gente pensar na criança como um todo, ele vai ter a via aérea artificial, vai ter os acessos, né? Vai ter uma equipe que talvez não esteja tão preparada, uso de sedação e delírio, ausência de protocolos ainda, né? Aparelhos de monitorização, que são muitos, né? E a instabilidade hemodinâmica. E a gente ainda acrescenta nesses pacientes cardiopatas uma dificuldade que é uma assistência ventilatória mecânica mais prolongada, né, pela gravidade, pela extensão da cirurgia. Alguns pacientes precisam fazer uso da circulação extracorpórea, tá? Então, precisa fazer uso do ECMO, né? Drenos, pacientes apresentam muita dor, pacientes que já fazem cirurgia cardíaca, eles têm a presença de dor, né? E as crianças muito mais. E a possibilidade aí de fazer baixo débito, principalmente nesses pacientes que têm aí uma insuficiência cardíaca associada e uma diminuição aí desse fluxo sanguíneo, tá? E aí, os critérios aí para interromper, né, caso a gente comece, seria os critérios realmente de pediatria, uma variação dessa pressão aí em 20%, a elevação da frequência cardíaca, o aparecimento de arritmias, então é importante que esse paciente esteja monitorizado, tá? Queda importante da saturação, então a saturação aí vai depender da saturação alvo, né, do nosso paciente cardiopata, sinais de conforto respiratórios intensos, dor ou desconforto, tá? Então, esse grupo, né, ele traz do pediátrico intensive care, né, da unidade, ele traz aí um protocolo de exercícios, né, de mobilização precoce e de mobilidade. Então, precisa de todos esses fatores. O paciente precisa acordar, fazer o despertar diário, protocolos de descontinuação e da ventilação mecânica, né, coordenar as ações, manejo do delírio, e a gente entra aqui, principalmente aqui, nesse exercício precoce, tá? Então, umas ações que precisam ser multidisciplinares.
E aí, quando a gente pensar aí no nível 1 de protocolo, no paciente mais grave, aquele sedado em ventilação mecânica e em uso de droga vasoativa, né? Então, tem que ser movimentos que a gente tem que pensar para a idade do paciente, né? Tentando reduzir aí o risco, a incidência de fraqueza muscular e tentando sempre ao máximo, principalmente nessa criança, trazer a criança, a família para as atividades, né? Lembrando que os pais têm direito a acompanhar as crianças, né, menores de 18 anos, nas UTIs pediátricas. Então, é preservar de noite, né, tentar manter aí um mínimo de delírio nesses pacientes, cabeceira elevada, mudar o posicionamento a cada 2 horas, a cada 4 horas, mobilizar passivamente e, principalmente, respeitar esse desenvolvimento neuropsicomotor desse paciente, tá? Então, esse estágio inicial para esse paciente cardiopata é um paciente que pode estar fazendo uso de ECMO, né, de balão intra-aórtico, ou está fazendo algum tipo de terapia renal, então o paciente tem acesso, está com o tórax aberto, né, tem a cânula orotraqueal, tem as cânulas do ECMO, tá, os drenos mediastinais ainda da cirurgia, né. Então, nesses pacientes, a gente precisa evitar alguns movimentos, por exemplo, que modifiquem a posição dessas cânulas, né, tem que avaliar a dor desse paciente, né, e recomenda que nesses pacientes de tórax aberto a gente evitem movimentos que mexam principalmente na articulação glenomeral, já que os peitorais, eles, devido a essa esternotomia, né, ou seja, o paciente ainda com tórax aberto, né, antes de fechar, o paciente perde um pouquinho a inserção desse peitoral, e aí pode acontecer alguma luxação, tá? Então, ó, pacientes aqui, a gente pode fazer a mobilização passiva, né, ou ativa assistida, depende do grau, como o paciente esteja, e aí sempre com cuidado para que não haja aí a perda ou a modificação aí dessas cânulas, tá? E o posicionamento sempre, tá? Evitar a postura viciosa, evitar aí o aparecimento de úlceras, né, por pressão, tá? Então, tudo isso a gente pode fazer ainda com o paciente entubado e com o uso de todos esses dispositivos, né? É um desafio, né, mas a gente, como fisioterapeuta, precisa tomar a frente, né, dessa questão. No nível 2, a gente já tem uma estabilidade clínica, então o paciente já está fazendo baixas doses aí de droga vasoativa, sedação. Se ele tiver em ventilação mecânica, já tem parâmetros ventilatórios reduzidos, então a gente já consegue realizar movimentos seguros, né, e adequados para a idade, e reduzir aí o risco de incidência e fraqueza muscular. Então, a gente pode fazer as mesmas atividades do nível 1, pode entrar em movimentos de ativo assistido, lembrar que a gente está tratando de crianças, né, então tem que ser o mais atrativo possível para ele fazer esse exercício, lembrar que um paciente que está assim, provavelmente não é um paciente que vai querer se movimentar, né, mas tentar fazer com que ele sente no leito, trabalhe controle de tronco, se possível considerar a saída do leito e sempre estimular o desenvolvimento neuropsicomotor, principalmente nas crianças menores que 2 anos, tá? Então, aqui a gente tem um paciente que está entubado, ó, mas já está em um nível de consciência adequado, e a gente consegue fazer com que ele consiga, deixa eu ver se eu consigo matar, ó. Então, ele consegue fazer a cicloergometria ativamente, tá? O paciente entubado, mas em bipedestação, né? Então, tudo isso a gente consegue fazer nesse paciente, tá? Quando o paciente está no nível 3, ele já vai ter um mínimo suporte ventilatório, já está consciente, colaborativo, a gente mantém os objetivos, né, reduzir o risco, incidência de fraqueza muscular, a gente já começa atividades aí do nível 1 e 2, sentar na poltrona, deambular, movimentos ativos resistidos, né, então a gente já faz essa progressão. Aqui a gente tem o uso de cadeira de posicionamento, o cicloergômetro, e aí uma atividade atual, né, que as crianças amam bastante, é a realidade virtual, tá? Então, a gente tem que trazer para o nosso cenário, né, o que esse paciente, ele consegue fazer, trazer ele realmente para a realidade. Então, isso é algo que estimula, né, a forma lúdica de estimular esse paciente a fazer atividade. Então, isso aqui é um paciente transplantado cardíaco que a gente teve lá no IMIP, isso aqui também, um está ajudando o outro, né, esse tinha feito a cirurgia há pouco tempo, e esse aqui está ajudando aqui na mobilização e na retirada desse paciente, né, da UTI, né, para ver a paisagem, ver um pouquinho o dia, né, então tudo isso a gente precisa fazer por esses pacientes. E sempre trazendo os pais, né, para fazerem parte desse processo,
tá? Porque eles são as pessoas que vão fazer, cuidar desse paciente depois, tá? Então, se a gente pensar nesses pacientes, né, com ganho, com perda de peso ponderal, né, importante, por falta, né, realmente de oxigenação adequada, né, então são pacientes que vão ter alterações no estado de saúde física, cognitiva, mental, tá? Então, estão muito além aí desses cuidados que foram feitos na hospitalização, tá? Então, paciente com um padrão desse, né, que passou muito tempo sedado, é um paciente que vai ter alterações aí funcionais importantes, né? E esse paciente, ele vai sair da UTI e vai para a enfermaria. E é importante a gente seguir esses mesmos protocolos para esse paciente na enfermaria, né? Lembrando que eu acho que todo mundo já deve ter escutado falar aqui no paciente, na proteção, né, que os pais têm com esses pacientes, né? Então, a criança que ela é emocionalmente frágil, né, tanto física como emocionalmente, tá? Os pais não permitem que essa criança chore, né? Então, acaba ficando uma criança que a gente chama que tem birra, né? Porque ela não pode chorar, ela não pode ser contrariada, tá? E lembrando que as cardiopatias cianogênicas, o choro é um esforço importante que vai intensificar essa cianose, né? Então, às vezes, eles são impedidos de fazer atividades como jogar bola, né? Brincar com outras crianças. Então, tudo isso vai trazer prejuízo. Então, tudo isso tem que ser explicado, né? E falado para a família, para que o paciente não fique, né? Nessa condição, tá? Então, o paciente, ele vai para a enfermaria, a gente, como eu disse para vocês, é diferente da fase 1 de adulto, onde a gente tem pelos METs, o quanto o paciente pode gastar, né, de METs, quando ele vai para a enfermaria, mas a nossa reabilitação, fase 1, já começa lá no primeiro dia pós-operatório da UTI cirúrgica, né, fazendo a mobilização, assim que possível, desse paciente, né? Então, esse paciente vai estar lá na enfermaria depois que está estabilizado, quando ele não está fazendo mais uso de drogas vasoativas, né? E aí é importante que nessa fase a gente consiga avaliar a função pulmonar, consiga avaliar a força muscular dessas crianças, né? Veja aí o nível de atividade de vida diária, tá? E oriente a família a levar esse paciente ao acompanhamento ambulatorial, ou seja, ao acompanhamento da fisioterapia na reabilitação lá, a fase 2, que é a fase ambulatorial, tá? E aí, ó, a gente está lá na enfermaria, estimulando o desenvolvimento motor desse paciente, tá? Fazendo que ele interaja com o meio, tá? Então, tudo isso a gente consegue fazer na enfermaria, né? Isso tudo tentando preparar o paciente para ele chegar para a gente, né, para a reabilitação aí ambulatorial de forma adequada, né? Que muitas vezes isso não acontece. Se a gente pensar no nosso cenário atual, né, se a gente pensar aí na capacidade aeróbica e funcional desses pacientes cardiopatas, né, a gente tem essa revisão sistemática aqui, que mostra um limiar aqui ventilatório desses pacientes, ou seja, a gente tem pacientes que fizeram, né, uma avaliação, né, cardiopulmonar, o teste cardiopulmonar do exercício, que é o nosso padrão ouro, né, para avaliar aí a capacidade aeróbica dos indivíduos, e os pacientes cardiopatas, né, comparado com controle saudável, eles tiveram uma redução, né, do limiar aí, de ventilatório de menos 9,31, tá? Então, é uma diminuição considerável, né, desses pacientes, comparado com os pacientes saudáveis da mesma idade, tá? Então, são pacientes que vão tolerar, ou seja, vão ter uma capacidade, né, ao exercício menor do que aqueles pacientes saudáveis, tá? Ao mesmo tempo aqui, esse grupo analisou a capacidade funcional através do teste de caminhada de 6 minutos, né? Então, eles viram que os pacientes que não tinham cardiopatias congênitas, eles andaram mais do que os pacientes que tinham cardiopatia congênita, tá? Então, isso aí foi quase 70%, ou seja, os pacientes cardiopatas andaram quase 72%, né, do valor previsto para eles, tá? Quando se colocou para idade e sexo, a gente viu que esses pacientes tinham aí 72% da capacidade funcional,
tá? E era indiferente se o paciente tinha uma cardiopatia acianótica ou cianótica. Ambos tiveram uma redução da capacidade funcional, né, que foi medida pela distância percorrida pelo teste de caminhada dos 6 minutos. Então, sabendo disso, a gente sabe que esses pacientes, seja no pré-cirúrgico, né, onde eles têm aí uma deficiência anatômica, né, e mesmo após o pós-cirúrgico, são pacientes que têm aí um grau de inatividade, né. Então, isso é realizado por restrição de comportamento, como a gente falou, né, a superproteção dos pais, a superproteção do médico, né, a falta de realmente de informação, né, de que esse paciente ele é capaz e ele pode fazer os exercícios seguros, né, baixa tolerância ao exercício, atrofia muscular esquelética, seja por falta, né, de crescimento ponderal, seja pelo tempo de uso de ventilação mecânica, pelo tempo de internação hospitalar, função respiratória comprometida e atraso no desenvolvimento motor e cognitivo desses pacientes. E isso tudo, como a gente já viu, é restrição médica, restrição familiar, do próprio paciente, né, por acreditar que realmente não consegue fazer as atividades, né, então isso está muito aqui no desconhecimento dos benefícios, né, da reabilitação, do exercício, e o medo e a insegurança, né, então o paciente, ele passou a vida toda sendo protegido, quando fez a cirurgia, é normal que os pais, né, a família, ela tem esse medo, a própria criança, esse medo de realizar agora as atividades sem ter o medo, por exemplo, de fazer uma crise de hipóxia ou um baixo débito, tá? E aí, após a avaliação criteriosa, a gente já sabe que essas crianças, elas devem ser inseridas aí em um programa de reabilitação cardíaca. Por tudo isso aqui que a gente já viu, são crianças que vão ter diminuição da capacidade aeróbica e diminuição da capacidade funcional. E ainda temos o agravante atual, né, que é o tempo em tela que esses pacientes passam, né, então, se a gente tem aqui, ó, um aumento do tempo da mãe e do pai em tela, né, e agora, talvez nessa pandemia, muito mais, a gente vai ter muito os reflexos disso, né, posteriormente, a criança também tem aumentado muito o tempo em tela, e isso vai levar a crianças sedentárias, né, com menor capacidade funcional, menor capacidade aeróbica, cada vez mais, né, acaba sendo um ciclo vicioso. E a gente já tem aí, né, desde 2012, o European Journal, né, de preventivo cardiológico, mostrando que os pacientes recomendando pelo menos aí 60 minutos de atividade física diária para esses pacientes, para essas crianças com cardiopatias, tá? E aí, ó, ele traz aqui um resumo do que essas crianças, né, saudáveis e com essas alterações elas podem fazer, tá? Então, pelo menos, ó, 60 minutos aí diários o paciente pode fazer atividades musculoesqueléticas de 2 a 3 vezes por semana, né, e outras atividades muito mais de 2 horas, menos de 2 horas as atividades, por exemplo, em tela, tá? Então, é isso que ele recomenda para crianças saudáveis e ele traz a recomendação para cada patologia. Então, se a gente pensar aqui, ó, para tetralogia de Fallot, né, ele recomenda atividades, a tetralogia de Fallot depois de corrigida, né, então ele recomenda atividades normais, ou seja, 60 minutos de atividade diária aeróbica para esses pacientes, tá? Se a gente pensar aqui, um paciente com ventrículo único, por exemplo, né, um paciente que fez a cirurgia de Fontan, ele pode fazer as atividades com a limitação aí de baixa a moderada na intensidade desses exercícios aeróbicos, tá? A mesma coisa para o exercício resistido, mas são pacientes que são recomendados de fazer a atividade física. E aí a gente tem esse trabalho aqui que traz aí o treinamento físico nas crianças com crise de cianose, né, ou com a crise de Alzheimer, que são pacientes que apresentam, por exemplo, hipertensão pulmonar, tá? Então, ou seja, pacientes que ao esforço pode ter aí crise de hipóxia pelo grau aí da hipertensão pulmonar. E mesmo assim, a gente existe, né, um protocolo de treinamento para esses pacientes. Então, eles podem fazer uma atividade aí de 3 a 7 dias por semana, né, treino intervalado, ou seja, treinamento aeróbico intervalado, treinamento muscular, né, treino de endurance. Então, e pelo menos aí, ó, de 10 a 30 minutos, né, se a gente pensar aí no endurance, um paciente com 1 hora de exercício, certo? Então, isso aqui é
bem documentados já na literatura. Tá? Então, as crianças com cardiopatias congênitas, elas podem realizar atividade física, né? A gente só precisa ver essa condição aí de hipóxia crônica, ficar mais atento aos sintomas exacerbados, mas a gente tem segurança para fazer com esse paciente. Então, se ele tiver estabilidade hemodinâmica, saturação acima de 80% durante o exercício, sem sintomas de dispneia excessiva ou algum sinal de malperfusão cerebral, estando em vigilância com um profissional capacitado, né, e de preferência que esteja incluído aí num protocolo, tá? E aí, ó, a gente tem aqui uma revisão sistemática com meta-análise mostrando o impacto, né, do treinamento aí aeróbico na capacidade aeróbica e pulmonar de crianças e adolescentes com cardiopatias congênitas após cirurgias, né? Então, ele tinha como objetivo examinar os efeitos do treinamento físico na capacidade aeróbica e função pulmonar de crianças e adolescentes após cirurgia, e eles queriam ver o pico, né, do VO2, ou seja, a ventilação aqui, a função pulmonar, né, então ela avaliou pelo VF1 e CVF, o desempenho muscular, oxigenação e qualidade de vida, tá? Então, como principal resultado aqui, ó, ele viu que o treinamento físico, ou seja, que foi a favor, em aumentar esse VO2 dessas crianças e adolescentes após a cirurgia, ou seja, a gente foi capaz de condicionar aí os pacientes com cardiopatia congênita, né? Então, é um método eficiente que tende a melhorar, né, o VO2 de pico dessas crianças e adolescentes e traz a reabilitação como um método aí não farmacológico de extrema importância para esses indivíduos, né, aumentando aí a taxa de sobrevidas e diminuição de rehospitalizações, né? Então, ó, esse trabalho aqui também trouxe que na reabilitação cardíaca, com 16 semanas de treinamento aeróbio, né, de resistência de força muscular periféricas também, as crianças com hipertensão pulmonar apresentaram melhora na distância percorrida, né, onde foi feito um teste adaptado de 6 minutos na esteira, aumentando o limiar anaeróbio, então foi feito o teste cardiopulmonar, e melhora ainda no índice de cronotrópico, ou seja, na capacidade aí de manutenção dessa frequência cardíaca, que essas crianças acabam perdendo pelo descondicionamento e pela patologia de base, tá? Existem alguns riscos, né, que são descritos na literatura, como arritmias, né, o aparecimento de hipertensão, insuficiência cardíaca, piora da cianose, síncope, morte súbita, mas a maioria dos estudos mostram, né, essa revisão apresentou, que esses indivíduos, eles apresentam aí um risco, né, de arritmias severas, de infarto agudo do miocárdio e morte, menor do que 0,1%. Tá? Então, ou seja, é um risco mínimo envolvendo, e normalmente o aparecimento desses sintomas não está relacionados ao exercício físico. E a gente tem esse trabalho também que avaliou o desenvolvimento, né, neuropsicomotor de pacientes com síndrome do coração esquerdo hipoplásico, né, ou seja, outros tipos que tinham aí fisiologia ventricular, através da escala de Alberta, né, do desenvolvimento, e eles perceberam que os pacientes com essa fisiologia univentricular, eles tinham scores menores na escala de Alberta, quando comparado aos pacientes que não tinham essa cardiopatia. Tá? Então, por exemplo, na idade aí com 52%, era onde os scores eram significativamente mais baixos, né, ou nas 52 semanas, né, os pacientes tinham aí scores significativamente mais baixos, né, o desenvolvimento motor também desses pacientes é retardado, principalmente aí no primeiro ano de vida, e principalmente se a gente pensar na posição prona, né, então são pacientes que são privados dessa posição, e uma posição tão importante para o desenvolvimento neuropsicomotor desses pacientes. E aí, ó, diante de tantas, né, evidências, né, o que é que falta para a gente fazer a reabilitação desses pacientes, né, porque é tão difícil a gente encontrar serviços aí de referência, né, que façam a reabilitação desses pacientes cardiopatas graves, né. Então, a gente já viu que existem os riscos e benefícios, e para isso existe uma avaliação prévia, né, onde a gente consegue identificar esses riscos, fornecendo evidências aí para tranquilizar os pacientes, o médico, a família,
né? Então, a gente avalia o estado atual da doença, história médica, exame clínico, investigação complementar e, principalmente, o teste de esforço cardiopulmonar, que aí é o padrão ouro, para a gente avaliar se não há aparecimento de arritmia, se não há ainda uma insuficiência cronotrópica desses pacientes, né? Aí eu trago para vocês aqui um caso de um paciente que é atendido lá na Casa do Coração, né, em parceria com o Instituto lá Reabilitar, a gente está lá atuando como voluntário. É uma paciente de 14 anos, né, do sexo feminino, onde a queixa principal da paciente é a dispneia aos moderados esforços, né? A doença dela, ela teve uma atresia tricúspide, né, e aos 3 meses precisou realizar o shunt, ou seja, uma comunicação para poder manter a vida. Aos 2 anos, ela fez aí a comunicação, né, de Glenn, ela fez a cirurgia de Glenn, fez a anastomose, né, da veia cava superior com a artéria pulmonar, e aos 6 anos ela fez a cirurgia de Fontan, ou seja, ela fez a anastomose cavo-pulmonar total, tá? Então, ou seja, fez aí, ela tem a circulação de ventrículo único, né? Faz uso de Marevan, e no exame físico, a única coisa que chamou mais atenção é a cianose, que ainda persistia no grau leve, tá? Então, é um paciente que tem eco, né, pós-operatório, mostrando que a cirurgia de Fontan teve bom resultado, então tem pouco ou quase nenhum regurgitamento, né, o ECG também dentro da normalidade, então não há sinais aí de arritmias, né, e ela realizou o teste de esforço cardiopulmonar, né, ele foi considerado o máximo, porque teve um R maior do que 1,1, né, quando a gente pensar aí no pulso de oxigênio, né, que é o VO2 pela frequência cardíaca, foi maior do que 85%, né, então mostrando que ela teve um esforço adequado, né, em relação à parte cardíaca, então não tem alteração aqui de parte cardíaca. O que chamou a atenção no teste cardiopulmonar dela é uma diminuição aqui do VO2 máximo, menor do que 85%, e na ineficiência ventilatória, tá? Então, mostrando aqui para a gente que isso pode ser uma causa muito mais de descondicionamento, tá? Então, ela fez o teste máximo, ela conseguiu alcançar o teste máximo, atingiu uma frequência aí de treinamento de 140 a 150 batimentos cardíacos, onde a gente conseguiu ver que ela tem uma boa função cardíaca, tá? E desenvolveu uma tolerância baixa ao exercício. Então, a paciente que teria que estar fazendo uma reabilitação, mas era uma paciente que não fazia nem caminhadas simples, não participava de atividades de educação física, né? E era uma paciente já de 14 anos, tá? Então, todo esse tempo não foi feito nenhum tipo de reabilitação nessa paciente. Como eu falei para vocês, para ter segurança nesses pacientes, né, o ideal é que a gente tenha o padrão ouro aí, que é o teste cardiopulmonar, né, que vai levar ao máximo, nível máximo de esforço, e a gente consegue ver aí o aparecimento de alguma arritmia, de alguma disfunção cardíaca, ou alguma disfunção ventilatória, ou simplesmente uma disfunção aí, realmente de descondicionamento ou muscular, tá? Então, é ainda o nosso padrão ouro, e acho que talvez esse é o principal desafio, que ele é pouco solicitado, né? Ele precisa de um cardiologista para ser realizado, e ele é pouco solicitado até mesmo pelos cardiologistas, né? A gente tem os nossos testes funcionais, que avaliam a nossa capacidade funcional, a gente tem um teste de caminhada 6 minutos em pediatria, né? Então, a gente já consegue ter parâmetros aí que utilizam a idade, a altura, a gente tem avaliações, né, de referência, que a gente consegue ver, e ele utiliza simplesmente 30 metros, né, no corredor. A diferença é que ele é submáximo, e pode ser que, por ele ser submáximo, a gente não consiga ver, por exemplo, o aparecimento de alguma alteração cardíaca, tá? Aí a gente vem um teste aí que parece ser bastante promissor, que já tem muitos resultados aí, principalmente em pacientes pneumopatas, a gente ainda não tem para pacientes cardiopatas, né? O Shuttle Walk Test é um teste cadenciado, tá? Então ele, apesar de ser considerado ser um teste de avaliação funcional, a gente pode chegar até ao máximo desenvolvendo ele, porque ele é cadenciado, ou seja, cada bip ele vai aumentando a velocidade, então ele pode até ser considerado, dependendo do grau do paciente, um teste máximo, né? Só que, por não ter uma monitorização talvez tão adequada quanto o teste cardiopulmonar, a gente talvez não tenha tanta segurança de realizar ele nesses pacientes mais graves.
O teste do degrau, né, que a gente já tem aí recomendado para pacientes de fibrose cística e asmático, crianças, né, a gente consegue estimar aí a tolerância ao exercício, e a gente também pode fazer com esses pacientes, extrapolar para esses pacientes cardiopatas. E aí, ó, a gente tem, essa paciente foi avaliada, fez o teste do degrau, né, de 3 minutos, e ela teve uma performance, né, que foi considerada inadequada, tá? Principalmente pela falta de descondicionamento, medo, insegurança, né? Então, a gente também vai ver que esses pacientes, eles têm uma redução da força muscular respiratória, tá? Então, ela apresentou aí pelo menos 55% do previsto da PI máxima para ela, tá? A avaliação aí do questionário de aptidão física, tá? Então, a gente usou o PSDQ aí, a versão simplificada, tá? Então, ela também apresentou uma baixa aptidão física, né? Principalmente pelo descondicionamento. E aí, os componentes que a gente pensa para a reabilitação cardíaca nessa criança cardiopata grave, né? Então, a gente tem as fases que são já bem estabelecidas na literatura, né, de aquecimento, e aí pode ser feito alongamentos, a de treinamento, onde há uma combinação aí do treinamento aeróbio resistido, né, e aí a gente vai prescrever eles de acordo com o teste cardiopulmonar ou com os testes de campo, né, os testes de capacidade funcional, e o desaquecimento, que também pode envolver aí exercício de flexibilidade, coordenação e relaxamento. Lembrando que a gente está trabalhando com crianças, então a gente precisa ser o mais lúdico possível, né? Em relação à duração, né, recomendo que seja acima de 12 semanas, né, acima de 3 meses, para a gente ter algum efeito na capacidade aeróbica desses pacientes, no ganho de força, né, uma frequência de pelo menos aí de 2 a 3 vezes por semana, né, um tempo de 40 minutos de treinamento que seja realmente aeróbio, né, com 10 minutos de aquecimento e desaquecimento, a intensidade é aí de 60% a 70% da frequência cardíaca de reserva, e aí a gente precisa do teste cardiopulmonar, ou a gente avalia pela distância percorrida, né, nesse paciente, por exemplo, um teste de caminhada de 6 minutos, e é importantíssima a monitorização adequada desse paciente, tá? Então, qualquer sinal de baixo débito, de arritmia, a gente tem que suspender o exercício nesse paciente. Então, a gente tem como uma estratégia, né, e que está sendo cada vez mais usada, principalmente os pacientes cardiopatas, né, pediátricos, a utilização, a avaliação, né, e a prescrição aí, o treinamento da musculatura inspiratória, né, então a gente tem esse trabalho que avaliou pacientes com circulação de Fontana, eles tinham uma capacidade de exercício e força muscular respiratória reduzidas, né, essa paciente, ela tinha pelo menos aí 55% da força muscular inspiratória dela reduzida, e eles fizeram aí 6 semanas de TMI com um protocolo onde utilizou 30% da PI máxima, onde foram realizados 30 minutos diários, né, e aí a paciente escolhe se ela faz manhã, ela divide, né, manhã, tarde e noite, ou se ela faz 15 e 15, ou se ela faz os 30 minutos durante o dia completos, tá? Ela avalia o esforço, né, pela escala de percepção de Borg, né, então ela leva esse diáriozinho para casa e faz esse treinamento durante 12 semanas, e é feita uma reavaliação da PI máxima semanal para o ajuste da carga, né? Então, nesse estudo, eles fizeram com esses pacientes esse treinamento muscular inspiratório, e eles viram que houve melhora da força muscular inspiratória após 6 semanas, né, e eficiência ventilatória do exercício, e também do débito cardíaco em repouso nesses pacientes que tiveram Fontana, ou seja, circulação de ventrículo único. Tá? Então, é uma coisa que a gente procura sempre fazer com esses pacientes, se eles tiverem condições da avaliação inspiratória. Esse estudo aqui, ele avaliou a função pulmonar, né, a capacidade física e o efeito do treinamento da resistência em crianças e adolescentes após a cirurgia de Fontana. Então, a partir dele, a gente pegou e fez a prescrição, né, do treinamento para essa paciente, do treino aeróbio. Para isso, a gente utilizou um teste incremental que foi feito na própria esteira, onde a gente conseguiu ver a velocidade aí de treino dela
dá de 60% a 80% da velocidade máxima, tá? Então, faz o teste incremental, consegue ver a cada 1 minuto vai aumentando a velocidade na esteira, e aí a gente, até quando a paciente pedir para parar e não aguentar mais. Então, ela chegou a correr na esteira, e aí a gente prescreveu a velocidade de treinamento a partir de 60% a 80% da velocidade máxima que ela atingiu nesse teste incremental, mantendo sempre a frequência cardíaca de treino que a gente achou lá no teste ergospirométrico, então de 140 a 150 batimentos por minuto, realizando um treinamento de 30 minutos, né, na esteira, 2 vezes por semana. E aí, o treinamento resistível, esse artigo também mostra que houve, né, melhora da função pulmonar nesses pacientes tipo Fontan após o treinamento de resistência, tá? Então, normalmente em crianças, ela já é uma adolescente, mas mesmo assim a gente utiliza grandes grupos musculares de forma mais funcional, né? Então, trabalhar com circuito, utilizar a realidade virtual, tudo isso para interter e ter mais adesão do paciente ao tratamento. Então, esse estudo mostrou, né, que pacientes de Fontan, eles têm padrões pulmonares restritivos, sinais de aprisionamento aéreo, né, e um aumento aí da capacidade, e eles apresentaram aumento da capacidade de difusão, certo? E a capacidade do exercício também é reduzido, mas houve melhora, né, com esses treinamentos aí de resistência, né? Mas ainda existe aí estudos que precisam ser feitos para esses pacientes, para tentar encontrar o melhor tipo de exercício para eles, né? E em relação à velocidade, em relação à prescrição, realmente ser bem mais documentada, né, para esses pacientes. Mas a gente já tem aí estudos que vão mostrando que a gente tem uma melhora nessa função aí aeróbia, função resistida e força muscular inspiratória nesses pacientes. Além disso, na fase ambulatorial, a gente tem que pensar que esse paciente ele também precisa ser preparado aí para a cirurgia, né? Então, a gente já sabe todos os efeitos da cirurgia, as causas, a gente já espera disfunções, né? Então, esse paciente ele precisa ser preparado, né? Então, a gente avalia as repercussões respiratórias, faz a avaliação de força muscular respiratória, de força muscular periférica, né? Do desenvolvimento motor, até para a gente saber o quanto o paciente tinha e o quanto ele perdeu durante esse processo aí de internamento, né? E de cirurgia, tá? Então, a gente faz toda essa preparação aí também do pré-operatório, né? Esses pacientes, eles são submetidos a múltiplas cirurgias e apresentam aí alterações principalmente restritivas, né, na função pulmonar, principalmente secundárias aí às anormalidades da caixa torácica e pulmonar, né? Isso pode aumentar muito a mortalidade. Então, por isso a importância, né, da gente atuar aí nessa redução, né, de riscos e de complicações pulmonares nesses pacientes que vão ser submetidos à cirurgia cardíaca, tá? Então, pode ser feito um trabalho de conscientização da família, né, de estímulo à tosse, ensinar o paciente a tossir pós-cirurgia, né, fazer um trabalho de conscientização, fazer uma adaptação à ventilação não invasiva, que esses pacientes, quando são estubados precocemente, dependendo da gravidade, dependendo do tipo de cirurgia, talvez seja necessário fazer uso da ventilação não invasiva, então tudo isso pode ser feito, né, feita essa preparação aí antes da cirurgia. Tá? Então, a gente pode fazer a avaliação, principalmente da pressão inspiratória, né? A gente já viu que esses pacientes vão ter uma alteração restritiva, então eles vão perder força muscular inspiratória, vão perder fibras do tipo 1, né? Então, são pacientes que podem apresentar fraqueza inspiratória, tá? Então, outro teste também que a gente pode fazer para ver a funcionalidade é o teste de sentar e levantar, né? Desses pacientes. E aí a gente vem para os desafios, né? Que eu acho que é o que a gente mais tem falado, né? Ultimamente, né? A nossa fisioterapia ela tem sido muito difundida nesses últimos dias,
né? Mas a gente ainda encontra muitos desafios. E aí eu falei um pouquinho para vocês. O primeiro é a gente não ter uma parceria, né? Por exemplo, do médico em indicar, né, o teste cardiopulmonar para que a gente tenha realmente, faça uma avaliação, né, um padrão ouro aí da prescrição do nosso exercício, né? Então a gente tem essa dificuldade, né? O próprio medo do paciente, o medo da família, né? O medo do médico indicar, né? Então, isso cabe a gente, como fisioterapeuta, tentar difundir cada vez mais, né, o nosso trabalho, a segurança que é fazer realmente a reabilitação desses pacientes, mesmo esses pacientes graves, né, que têm um certo grau de cianose, um regurgitamento aí desse fluxo para o ventrículo direito. Então, tudo isso a gente já tem esclarecido, né? A gente ainda precisa de uma população ainda muito maior, mas a gente já tem uma gama de estudos mostrando que é possível fazer, que os pacientes têm uma deficiência aí de função pulmonar, de capacidade aeróbica, de capacidade funcional, né? Ou seja, os pacientes chegam para a gente com 14 anos ainda com um déficit aí da capacidade funcional, né? Nunca fizeram realmente uma atividade física regular. Então, tudo isso a gente precisa encarar aí como desafio para tentar difundir cada vez mais o trabalho com essas crianças, não? Então, era mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês. Eu consigo sair aqui. Eu não estou te escutando, Jaqueline, acho que faltou ligar. Faltou ligar. Deixa eu repetir. Bom, gostaria de agradecer a você pela excelente explanação. Eu acho que é um assunto para algumas pessoas difícil, mas que você passou de uma forma tão simples, de uma forma objetiva, e eu gostaria de te dar os parabéns por isso. Nós temos algumas perguntas, mas antes de abrir para as perguntas do pessoal, uma coisa assim, um pouco me inquieta e é sempre um questionamento muito grande em relação a essa mobilização dessas crianças menores, mas aí eu queria falar um pouco do ambulatório. No teu ambulatório, vocês recebem crianças a partir de que idade? A gente começou a fazer o trabalho lá na Casa do Coração, e inicialmente a gente começou recebendo crianças com 6 anos de idade, né? Então a gente não pegou as crianças menores ainda em relação ao desenvolvimento, porque a gente acha que ainda que é algo muito específico, né, em relação ao desenvolvimento. E essas crianças menores graves, ou seja, com o Fontan, né, ou com a fisiologia de ventrículo único, quando elas são menores, elas ainda têm, né, uma alteração, às vezes um shunt, então elas têm ainda essa dificuldade da gente estabelecer exercícios mais vigorosos, né, mesmo uma estimulação. Então, normalmente o trabalho é feito mais com orientação, né, dos pais, de colocar de prono, né, de evitar posturas viciosas, é mais nesse sentido de orientação, ainda não é no sentido realmente da reabilitação, nessas crianças menores. Entendi. Eles acabam sofrendo muito em relação ao atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, né? A gente pega essas criancinhas assim, não necessariamente em um trabalho mais pesado, mas que seria muito importante, assim, que houvessem mais estudos para essa faixa etária, esses bebezinhos pequenininhos, né? E até mesmo assim, com orientações, né, dos próprios pais, né? A gente acompanhar, fazer a avaliação e os próprios pais fazerem aí o desenvolvimento. Como acontece, por exemplo, com o acompanhamento dos prematuros, né? A gente tem uma avaliação. Isso. Pronto. Bom, então eu gostaria, inicialmente, eu vou seguir a sequência, tá, gente, das perguntas que foram colocadas no chat. A primeira foi de Caroline Lemos, ela pergunta qual o valor de referência para considerar fraqueza em crianças através do hand grip. Pronto, Carolina, a gente ainda não tem valores de referência para criança, né? A nossa limitação aí em relação a basicamente muitos testes, né? E nesses de função ainda, de força, a gente ainda extrapola muito do adulto, a gente ainda não tem esse valor específico para criança.
e principalmente cardiopata. Muito bem. A outra pergunta de Bruno Rariel, ele pergunta quais as dificuldades / obstáculos encontrados durante o processo de reabilitação na população pediátrica. Acho que tu até já falou alguma coisinha na palestra também. Eu acho que o principal obstáculo da gente realmente é desses pacientes chegarem, né? O que a gente mais, apesar de estar lá dentro da Casa do Coração, né, divulgar o trabalho, mas a gente ainda encontra uma certa resistência dos médicos realmente de indicar, né? E o simples fato de ter também pessoas especializadas para fazer, por exemplo, o teste cardiopulmonar dessas crianças, né? A gente já até questionou os cardiologistas, porque a gente tem tão poucos, né, pessoas especializadas em fazer o teste cardiopulmonar. E aí eles falaram, porque ninguém pede, né, ninguém prescreve, então quase ninguém tem essa especialidade, né? Eu acho que falta a gente sensibilizar principalmente essa população aí médica, que é onde o paciente chega, né? E é onde Sim. ele se encontra um pouquinho mais seguro, que é com o cirurgião, com o cardiologista. E a gente tem que fazer aquele trabalho não só com pais, mas com os médicos e com a equipe para falar da importância, né? A outra pergunta, ela fala pensando em funcionalidade, como trabalhar atividade / participação no processo de reabilitação? É uma pergunta de Lucas Sinésio. Ótima pergunta, Lúcio. A funcionalidade, então, exatamente a gente precisa pensar na função que a gente quer para esse paciente, né? Então, como Jaqueline bem falou, se é uma criança que está ali antes dos 2 anos, né? A criança menor, e a gente quer pensar em desenvolvimento, a gente tem que trabalhar exercícios que estejam na faixa lá de desenvolvimento. Se é adquirir controle de tronco, adquirir o sentar, né? Se é ficar na posição em prono para adquirir controle cervical, né? Força também de tronco. Então, tudo isso a gente tem que pensar. Se é crianças maiores, a gente tem que saber o que é que essa criança gosta de fazer, né? Então, a gente sempre pergunta qual é o esporte que essa criança gosta de praticar, né? E a gente precisa fazer a reabilitação nesse sentido. Não é todo paciente que a gente vai conseguir colocar na esteira, né? E até é pouquíssimo descrito na literatura, por exemplo, exercícios resistidos, porque normalmente criança não faz exercício resistido, né? O criança é o desenvolver, é o brincar, né? Então, é importante a gente avaliar muito os marcomotores, principalmente a gente está falando da criança menor, ou da criança com atraso de desenvolvimento, e o que a criança quer fazer, se ela quer dançar balé, se ela quer nadar, né? Se ela quer correr, jogar bola. Então, tudo isso a gente utiliza no sentido dessa funcionalidade, mas tentando sempre manter ela na frequência cardíaca de treinamento, né, durante o exercício aeróbico, durante o exercício resistido, associado de alguma forma aí o treinamento muscular inspiratório, que a gente vê que os pacientes perdem muita força muscular, né, e aí acaba melhorando também essa capacidade pulmonar dos pacientes com treinamento, e a gente consegue fazer isso de forma mais lúdica. Não sei se eu respondi. Já respondeu, com certeza. Essa tua fala me lembra muito, eu penso muito igual a você, né? Eu sempre falo que você trabalhar com criança é você trabalhar com arte, porque a gente tem que entender o momento, a hora que ela quer, fazer com que essas atividades lúdicas, elas tenham um objetivo terapêutico, né? Tanto que eu digo, gente, quem trabalha com criança, trabalha com adulto, mas quem trabalha com adulto não necessariamente trabalha com criança. Porque a gente precisa fazer essa associação do brincar, mas de forma terapêutica, com objetivo, né? Então, a gente precisa ter muito jogo de cintura para isso, mas não é nada difícil para quem gosta. Não é? Uma outra pergunta, quem fez foi Jaila Correia. Quantas cirurgias uma criança pode fazer? Depende, por exemplo, essa criança que a gente teve era uma atresia pulmonar, né? Ela precisou inicialmente fazer logo antes dos 3 meses um shunt para manter a vida, né? Que é uma abertura, ou seja, uma comunicação aí para tentar
manter o mínimo de oxigenação, e aí quando ela atingiu a idade, ela conseguiu fazer a primeira cirurgia, né, de anastomose cavo-pulmonar, e depois ela fez a completa. Então, essa criança, ela foi submetida a 3 cirurgias, né, mas a gente pode pensar num paciente que é simplesmente para uma pesquisa de canal arterial, então, às vezes, uma cirurgia ainda na UTI neonatal, e ele já não precisa fazer outra cirurgia, né? E aí varia, depende do nível de complicação, do grau de complexidade dessa cardiopatia, se é um simples, normalmente as cardiopatias, elas não vêm, né, simples, uma CIV, uma CIA, normalmente elas são associadas, então às vezes um defeito precisa fazer outro, então varia, não sei te dizer quantas cirurgias a criança pode fazer, mas quanto mais grave for o problema, numa média de 3 aí a 5 cirurgias, pelo menos. Outra pergunta. Sobre os pacientes de Fontan, mesmo em exercícios de baixas cargas e voltadas à orientação, qual o nível de resolutividade evidenciada nesses pacientes? Essa pergunta foi feita por Sabrina Barbosa. Joia, Sabrina. A gente tem estudos mostrando que melhora a qualidade de vida, melhora a capacidade aeróbia sem alterar o remodelamento cardíaco, né? A gente tem estudos mostrando que aumenta a força muscular inspiratória, né? Então, a gente tem aí, porque quando a gente fala em baixas intensidades, intensidades baixas talvez para uma criança saudável, né? Mas para criança com aquela alteração, por exemplo, a gente viu um estudo, né, e também faz um treinamento, um TMI com 30%, né, da carga máxima do paciente. Isso é considerado um exercício de baixa intensidade, porque para ser de moderado seria de 60% a 80% e alto de 80%, de 90% a 85% acima. Né? Então, e mesmo assim a gente teve ganhos tanto na força muscular inspiratória como na capacidade aeróbica desse paciente. Tá? Então, a gente tem muitos efeitos porque a gente tem que pensar na função, né, do paciente. Então, ele é uma função já comparando a uma criança saudável menor. Né? Então, o mínimo de exercício já é máximo aí para esse paciente. Joia. E é seguro, né? Bom, gente, eu estou dando uma selecionada aqui nas perguntas para fazer algumas perguntas mais objetivas, até por conta do adiantar da hora, tá, joia? Mais uma pergunta, foi Jaila também que perguntou como é feita a avaliação da dor no neonato. No neonato a gente tem as escalas, né, de avaliação da dor, né, que é realizada principalmente dentro das unidades de terapia intensiva neonatal. Então a gente tem a NIPS numa escala, né, que normalmente é mais utilizada, mas a gente faz através de escalas, tá? Bom, isso. Bom, eu acho que, por enquanto, até o momento, a gente encerrou com as nossas perguntas. Mais uma vez, gostaria de agradecer, Lívia, pela participação, pela excelente explanação, por todas as dúvidas que você tirou aqui. Gostaria, mais uma vez, de dar minha boa noite e agradecer a todos os participantes do evento. Fiquem conosco durante toda a semana. A gente vai ter muita novidade por aí e pessoas, palestrantes de renome nacional, assim como a professora Lívia. Agradeço a vocês pelas dúvidas, pela interação, né? E o que precisarem, estamos por aqui, tá? Beijo grande. Tá, joia. Muito obrigada, Lívia. Hanna? Então, pessoal, dando continuidade, nós gostaríamos de aproveitar para darmos um anúncio bem especial para nós que fazemos a Alificar, que amanhã, dia 18 de agosto, nós estaremos lançando no nosso canal do Telegram e também no nosso perfil do Instagram o nosso edital de seleção para novos ligantes da Alificar. Então, você que deseja se tornar um membro da nossa liga, fica ligado nas nossas redes sociais que nós estaremos lançando o edital amanhã. Boa noite, sou Daniela Bruna, ligante da Alificarte, ocupo o cargo de secretária e, em nome da Liga, venho agradecer a todos os inscritos que esteve aqui presente conosco, né? Reforçando o que Jaqueline disse, fique com a gente toda a semana, né? Vai ser maravilhoso
Assim como foi hoje bastante enriquecedor, tenho certeza que agregou conhecimento a todos. Aqui só elogios para a doutora Lívia Mello. Já deixamos também um agradecimento para ela por estar aqui junto conosco nesta noite. Agradecemos também à coordenadora Jaqueline Evani, coordenadora da Lificarte, como também a professora Jéssica Leite, coordenadora da Lificarte. Agradecemos também aos ligantes, né, que também todos nós juntos estamos fazendo acontecer este evento. Queremos agradecer também os patrocinadores, mais uma vez, a Securso, a Certo, e finalizar esta noite. E também lembrar vocês, mais uma vez, muito importante, que vocês entrem no canal do Telegram, né? Estamos vendo que muitos ainda não entrou, é importante que vocês entrem no canal do Telegram. Como também que a transferência só vai até amanhã. Para aqueles que desejam deixar as aulas gravadas, como também receber o certificado, essa transferência vai até amanhã. Então é isso. Muito obrigada e mais uma boa noite a todos. Nos encontramos amanhã às 7h30 novamente.